que nós vamos iniciar hoje essa série de mensagens chamada Recomeço. Quantas vezes na vida você já teve que recomeçar? Recomeçar um projeto, recomeçar talvez um estilo de vida, recomeçar muitas vezes a própria vida. Em que sentido? Saindo de uma enfermidade terrível, saindo de uma enfermidade que segurou você tanto tempo no hospital e Deus o curou e agora você sai do hospital com outras perspectivas, com outras ideias, com outros sentimentos. Acompanhei alguns casos de pessoas transplantadas do coração. E eu me lembro de muitas vezes visitar a pessoa logo após a cirurgia. Essa pessoa, parece que essas pessoas que passam por um transplante de coração, elas ficam muito sensíveis. Qualquer coisa que você fala, ela chora, qualquer coisa que você fala, ela repensa a vida, qualquer coisa que você fala, ela diz assim: pastora, Deus me deu uma nova vida, uma nova oportunidade, e eu não quero cometer os mesmos erros que eu cometi antes dessa cirurgia. E quantas vezes essa pessoa teve que recomeçar? Mas quando nós pensamos em recomeço, muitas vezes está atrelado a alguma coisa ruim que acontece em nossas vidas, muitas vezes está atrelado a alguma decisão errada que tomamos, muitas vezes está atrelado a um comportamento que não foi apropriado para aquele momento, e assim a gente vai recomeçando. Parece que os da vida proporcionam isso. Quando acontecem, eles trazem dor. Quando acontecem, eles trazem pesares. Quando acontece, eles trazem preocupações. Mas, ainda assim, se torna uma oportunidade para fazermos diferente daquilo que estávamos fazendo até aqui. Há 6 meses atrás, uma pandemia tomou conta da nossa nação. Muita coisa parou. Muita coisa que fazíamos antes da pandemia, parece que não faz mais qualquer sentido fazer agora. Muitas coisas que não fazíamos, parece que agora faz todo sentido fazer. E muitas coisas que fazíamos, vamos continuar fazendo, mas talvez de uma perspectiva diferente. Eu quero levar você a pensar um pouquinho a respeito desta realidade. Olhe para a sua própria vida, olhe para a sua família, olhe para a sua empresa, olhe para o seu setor, olhe para a sua profissão. O que é que você fazia antes da pandemia, que a pandemia mostrou que você não precisa fazer, que não faz qualquer sentido você continuar fazendo, que não faz qualquer sentido você colocar sua energia, colocar sua força, não faz qualquer sentido você colocar todo o seu empenho nisso. Você já parou para pensar a respeito disso? Essa tem sido uma das maiores reflexões que eu tenho feito, como pai, como esposo, como líder, como pastor. É um dos exercícios que eu mais tenho feito. O que é que esta pandemia mostrou para mim que eu não preciso mais fazer porque não fez qualquer sentido até então? O que é que a pandemia mostrou para mim que eu tenho que continuar fazendo, mas talvez de uma maneira diferente? E o que é que a pandemia mostrou para mim que eu não fazia e que agora eu preciso fazer? Você consegue fazer esta reflexão na sua vida? Quem sabe você poderia começar agora e até o final do ano você ter um pouco mais de clareza a respeito disso. E aí você vai ter que tomar uma decisão, a decisão de recomeçar. Quem sabe é recomeçar um relacionamento que se perdeu nesse tempo ou que estava perdido até a pandemia. Quem sabe é recomeçar um projeto que você já tinha abandonado e que você achava que não fazia qualquer sentido, mas agora você entende que é momento de recomeçar. Talvez seja tempo de recomeçar um estudo, retomar uma faculdade, retomar um estudo que ficou perdido no meio do caminho. Eu não sei, dentro das possibilidades que você tem, dentro das avaliações que você está fazendo, o que é que você vai parar de fazer? O que é que você vai começar a fazer? E o que é que você vai continuar fazendo com uma perspectiva diferente? Não importa, qualquer que seja o momento da sua vida e qualquer que seja o recomeço que você tenha que evidenciar ou tornar uma realidade, você vai enfrentar alguns inimigos. E é sobre estes inimigos que eu quero conversar com você. Porque recomeçar não é fácil.
Recomeçar é um grande desafio. Recomeçar mexe conosco, porque muitas vezes mostra para nós que erramos. Mostra para nós, revela para nós que falhamos. Revela para nós que estávamos num caminho de destruição ou num caminho onde nós iríamos enfrentar dificuldades das quais nós não estávamos preparados. Recomeçar revela uma falha sua muitas vezes, uma falha minha. Revela frustrações. Por isso não é difícil, por isso é muito difícil parar e dizer assim, bom, não dá para continuar do jeito que está. Preciso fazer algo diferente. E olhando para si mesmo, perceber erros, frustrações e decepções. Mas a hora que você tomar a decisão, vou recomeçar, vou parar com aquilo, vou introduzir isso, vou fazer o que eu sempre fiz de maneira diferente, você vai encontrar inimigos. E eu quero mostrar que esses inimigos, eles estão traduzidos no exterior, né? Muitas vezes são recursos que não temos para o recomeço, é exterior. Precisamos adquirir bens, precisamos fazer um curso novo e às vezes não temos os recursos financeiros. Às vezes o externo, o inimigo externo se traduz, né, em oposições de pessoas. São pessoas que não vão acreditar no seu sonho, são pessoas que não vão acreditar no seu projeto, são pessoas que não vão acreditar no seu desejo e são pessoas que vão jogar um balde de água fria em você. São as oposições externas. Muitas vezes essas oposições externas também estão relacionadas a recursos humanos. Você quer fazer, você tem o dinheiro para fazer e às vezes você não acha a pessoa certa para caminhar com você. Você não acha a pessoa certa para fazer aquilo com você. As oposições externas muitas vezes estão relacionadas ao clima, né? O clima não é favorável para fazer aquilo naquele momento. Vamos pensar em alguém que está no campo, vamos pensar em alguém que trabalha com paisagismo, vamos pensar em alguém que trabalha então com outras questões que dependem da natureza. E às vezes a natureza é um obstáculo externo que você não consegue vencer. Mas também tem o mundo espiritual, que você tem que ter sempre isso em mente. E no mundo externo tem um camarada trabalhando contra nós. Tem o inimigo das nossas almas, né, sempre colocando uma pedrinha de tropeço no nosso caminho. Nós temos o inimigo das nossas almas sempre dificultando também as nossas ações, né, de recomeço. A palavra de Deus dá um nome a ele. A palavra de Deus o chama de diabo. A palavra de Deus o chama de Satanás. Né? A palavra de Deus, então, o define como inimigo nosso. Um ser espiritual que existe e que nas regiões celestes está trabalhando para nos derrotar. Dando ordem aos seus demônios, né? Dando ordem aos seus anjos do mal para agir, né? Para atrapalhar, para até mesmo produzir circunstâncias das quais nós não temos domínio. Mas também existe o inimigo interno. Muitas vezes eu percebo que eu sou o meu maior inimigo, com os meus medos, com os meus traumas, com as minhas inseguranças. Eu sou o meu maior inimigo. O inimigo interno atrapalha demais. O inimigo interno às vezes, né, traz desencorajamento. O inimigo interno às vezes traz, né, a insegurança e nós estamos pensando há tanto tempo recomeçar, mas damos voz, né, ou damos ouvido à voz interna e a gente adia o recomeço, adia o recomeço, adia o recomeço por causa de um inimigo chamado interno. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, ela nos dá recursos para vencer os nossos obstáculos, os nossos inimigos ou até mesmo as nossas oposições. Como é interessante a gente ver isso. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Profeta do Antigo Testamento. Quero caminhar com você neste texto, Neemias capítulo 4. Vou esperar você achar, vou esperar você abrir a sua Bíblia. Às vezes não é tão fácil achar o livro de Neemias, mas eu quero que você abra lá em Neemias, capítulo 4. O profeta do Antigo Testamento, que viveu pós-exílio de Israel, do povo judeu,
e que foi movido por Deus para recomeçar. E ele também teve que enfrentar os seus inimigos, tanto externos quanto internos. E a gente aprende então princípios preciosos, lições preciosas. Está aberto aí em Neemias capítulo 4? Eu quero que você daqui a pouquinho passeie comigo com alguns versículos. Mas é interessante nós notarmos então que Neemias foi chamado por Deus, foi desafiado por Deus a recomeçar com o povo de Israel, a recomeçar com a estrutura de Israel. Israel agora estava pós-exílio, um número muito pequeno de pessoas ainda estava em Jerusalém, a maioria ainda estava dispersa, a maioria ainda estava, por exemplo, na Babilônia, na Síria, na Pérsia, e eles estavam ali com as suas famílias vivendo o tempo que Deus tinha promovido e produzido a eles, mas havia um povo, ainda que pequeno, poucas famílias ainda em Jerusalém. E Neemias então recebe a notícia do seu irmão. O seu irmão entra em contato com ele e Neemias diz assim: mano, como que está a situação lá na nossa terra? Como que está a nossa situação lá em Jerusalém? E o irmão de Neemias descreve um quadro terrível, descreve um quadro de destruição, Os muros de Jerusalém haviam sido destruídos. E vocês sabem que os muros significavam toda a proteção daquele tempo para as cidades. As cidades eram fortificadas por altos muros, longos muros, onde as pessoas se sentiam seguras, não apenas de inimigos humanos, mas dos animais selvagens. Então, os muros protegiam as crianças, protegiam as famílias dos animais selvagens. Se fosse um acampamento, os animais poderiam vir e atacar o acampamento, por isso os muros. E o irmão de Neemias diz: mano, tá feia a coisa lá. Tudo em ruínas. Os muros vieram ao chão. As pedras viraram pó. Tudo queimado, tudo destruído. As casas derrubadas. É de dar dó quando a gente olha para aquela situação. E Neemias então começa a chorar por aquela realidade. E no choro de Neemias, ele é desafiado por Deus a recomeçar. E aí Neemias recomeça. E quando Neemias recomeça, o primeiro desafio, o primeiro inimigo que ele vai encontrar é exatamente o externo. São os inimigos externos que vão começar a atrapalhar Neemias. E Neemias vai precisar do quê? Anote aí. Todo recomeço, nós precisamos de resistência. Todo começo, nós precisamos de resiliência. Se você quer recomeçar um projeto, se você quer recomeçar a sua vida, se você quer recomeçar um plano, se você quer recomeçar algo na sua vida, tome nota, você vai precisar muito de resistência. Você vai ter que resistir ao desânimo, mas acima de tudo ao falatório de pessoas que possam estar ao seu lado. Você vai precisar de resiliência para não dar ouvido àquilo que as pessoas estão falando. Foi exatamente o que Neemias fez. O texto bíblico diz que quando os samaritanos, este povo que foi miscigenado, ou seja, haviam judeus que se relacionaram com não-judeus e houve então essa miscigenação de povos. Esse povo que foi miscigenado, ele então é chamado de samaritanos. Quando alguns dos samaritanos ficaram sabendo que Jerusalém estava se reerguendo, que um povo judeu havia decidido reconstruir os muros de Jerusalém, estes samaritanos começaram a atacar este povo. Começaram a atacar aqueles que estavam reconstruindo. Começaram a atacar de que forma? Olha o que o versículo 1 diz, no capítulo 4. Ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: e aqueles frágeis judeus, o que é que eles estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro?
Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção, daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Olha o que o texto bíblico ainda diz. Basta que uma raposa suba lá, que este muro de pedras desabe. Você já tentou reconstruir, ou você já tentou recomeçar alguma coisa, e as oposições externas estão sempre desconfiando de você? Estão sempre falando que não vai dar certo? Olha, imagine esse povo samaritano, buzinando no ouvido dos trabalhadores que estavam com Neemias lá em Jerusalém. Vocês não são capazes de reerguer um muro. Vocês não têm matéria-prima. Olha, não dá para reaproveitar essas pedras que estão no chão. Elas viraram cinzas. Ei, vocês não têm logística, vocês não têm engenharia. Vocês vão reerguer esse muro e se eu colocar uma pequena raposa lá em cima, vai cair tudo de novo. Não vai se sustentar. Vocês acham que vai ser fácil? Você já tentou recomeçar alguma coisa e você ter que se deparar com as oposições externas? Pessoas que estão sempre, parece que com a sua voz, com o seu pessimismo, tentando parar você, tentando bloquear o seu caminho, tentando atrapalhar aquilo que você tem convicção de que é o melhor para fazer naquele momento. Neemias, ele ouviu os samaritanos, mas ele não deu ouvido aos samaritanos. Como um bom líder, Neemias ele ouviu, sabia o que estava sendo dito, sabia como estava sendo dito, mas ele não permitiu que aquilo entrasse no seu interior e o desanimasse e o fizesse desistir. Não, ele foi resiliente, ele foi, resistiu a essas falas, a esse pessimismo. Mas olha que curioso, sempre que houver, ou sempre que há uma oposição externa diante do seu recomeço, ela não é despretensiosa. Os samaritanos sabiam que se Jerusalém reerguesse os muros, que se Jerusalém reabitasse o seu território, o que ia acontecer? A economia de Samaria seria prejudicada. Porque os rios afluentes que davam toda a condição para que Samaria pudesse manter comércio, manter negócio e girar a sua economia, passariam por Jerusalém. Tigre, Eufrates. Depois você dá uma olhadinha na geografia bíblica, e você vai ver que Jerusalém, levantando os muros, fortificando a sua cidade e reconstruindo a sua cidade, atrapalharia demais a economia de Samaria. Então era assim, a reconstrução e o reerguer e o renascer de Jerusalém era a queda de Samaria. Então aqueles homens que estavam combatendo a reconstrução de Jerusalém, eles o faziam por causa do seu egoísmo. Eles o faziam por causa dos seus interesses pessoais. Eles o faziam não porque estavam preocupados com Jerusalém, mas porque estavam preocupados com suas próprias necessidades, olhando para os seus próprios umbigos, e é aquela coisa. Eu venço pela derrota do outro. Sabe empresas que não conseguem prevalecer pelas suas próprias capacidades e os seus diferenciais? Mas que eu preciso torcer para o outro quebrar para que eu prevaleça? É mais ou menos isso. Samaria continuava torcendo para que Jerusalém estivesse quebrada, para que ela pudesse ter, então, êxito na sua vida. Por isso você não deve dar ouvido aos seus opositores. Eles não estão interessados em você, muitas vezes. Eles não estão interessados no seu bem-estar. Eles não estão interessados no todo do projeto. Eles estão com medo de perder espaço, eles estão com medo de perder prestígio,
eles estão com medo de perder respeito, e aí é mais fácil atacar. É mais fácil se colocar como uma oposição do que se unir para que o recomeço seja mais fácil. Quando Neemias, ouviu todas essas questões, e ele então viu que o povo de Samaria estava colocando muitos empecilhos, ele prestou atenção no que foi dito, mas ele não deixou se abalar por isso. Como é importante a gente aprender sobre a resistência, sobre a resiliência. Todo recomeço vai exigir de nós resistência. Todo recomeço vai exigir de nós resiliência. Você quer recomeçar depois da pandemia? Você está planejando recomeçar alguma coisa o ano que vem? Então, lembre-se disso. Haverá inimigos externos, ou haverá oposições externas. Não vou colocar a palavra inimigo, oposições externas. E essas oposições muitas vezes podem se traduzir em pessoas que, estando próximo de você, não íntimas, não tão íntimas de você, mas próximas de você, que ouvindo a respeito do seu desejo de recomeço, coloquem então um monte de empecilho. Muitas vezes vem revestida daquela palavra de preocupação. Olha, porque eu estou preocupado com você. Mas na verdade, ele não quer que você recomece. No caso dos samaritanos, eles foram direto, não veio com nenhuma palavra de preocupação. Eles foram diretos, o texto bíblico usa até a palavra ridicularizou. Expôs, defamou, verbalizou coisas que não fazem sentido. Recomece. Recomece porque Deus é especialista em recomeços. Por isso, o inimigo das nossas almas, esse sim, inimigo externo, trabalhando para não permitir que os recomeços das nossas vidas aconteçam, ele o faz porque ele sabe que Deus é especialista em recomeços. Por isso o texto lá de João diz que este inimigo externo veio para roubar, veio para matar, veio para destruir. E a carta de João diz que Jesus Cristo veio para vencer o inimigo. Jesus Cristo veio para derrotar o inimigo, porque ele sabe que Deus é o Deus especialista em recomeços. Ele recomeça uma história quando o Espírito Santo toca na vida de uma pessoa e essa pessoa reconhece a sua condição de pecadora e ela vem então renascer. Ele recomeça muitas vezes pegando um filho dele, colocando um sonho novo, colocando um propósito novo, colocando um ideal novo e o impulsionando a recomeçar, como ele fez com Neemias. Ele recomeça curando pessoas. Ele recomeça promovendo promoções para pessoas. Ele recomeça tirando emprego de pessoas. Não é incrível quanto muitas vezes o empreendedorismo nasce de uma necessidade emergente? Eu fui demitido, não consigo uma recolocação, vem a vontade de recomeçar a vida profissional sozinho. E aí nasce uma empresa, nasce então um negócio, nasce uma atividade econômica e a pessoa se sente muito mais realizada do que quando ela estava na segurança do emprego. Deus é especialista em recomeçar. Ele está sempre com a mão estendida por causa da sua graça, dizendo: eu te dou mais uma chance. Não, eu te dou mais uma chance. Quantas chances e oportunidades você precisar, Deus está pronto a lhe dar. Deus está pronto a lhe oferecer. Por isso o inimigo das nossas almas vai colocar empecilhos, e às vezes esses empecilhos vêm por meio de pessoas que vão difamar você, que vão desencorajar você, que vão fazer o quê? Dizer que você não é capaz, que não é o momento, que a economia não está para isso, que o tempo é difícil. E aí você pode desanimar. Não desanime. Seja resistente,
seja resiliente. A segunda coisa que você vai precisar, quando você estiver recomeçando, é de muita oração. Leia comigo o versículo 4. Neemias está ouvindo todas estas coisas, mas não dando ouvido para todas estas coisas. Neemias está ouvindo todas estas coisas e quando ele ouve essas coisas, o que ele faz? Ele desiste? Não, ele resiste. E ele resiste de que maneira? Pela oração. Olha o que o versículo 4 diz: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. E aí ele começa a oração. Uma oração dura que Neemias faz. Olha o que Neemias fala. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. E no versículo 5 ainda, ele é mais duro ainda. Olha o que ele fala. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Oração difícil, dura que Neemias faz. Mas não foi só esta oração. Neemias é um livro histórico. E, teoricamente, não há motivos de, num livro histórico, serem registradas orações. Mas, curiosamente, o livro de Neemias foi registrada muitas orações. Quando Neemias recebe a notícia do irmão de que Jerusalém está destruída, ele chora, mas ele não apenas chora, ele ora. Quando Neemias, então, vai falar com o rei, pedindo permissão para voltar para Jerusalém, antes de conversar com o rei, o que Neemias faz? Neemias ora. Quando Neemias chega em Jerusalém, o texto bíblico diz que ele fica 3 dias fazendo inspeção territorial. Ele vai aos montes, ele vai aos lugares mais longes, ele vai então percebendo e ele vai vendo com seus próprios olhos aquilo que o irmão havia relatado para ele. Jeremias, antes de começar a construir o muro, o que ele faz? Ele ora. Jeremias ora lá atrás quando ele recebe a notícia, Jeremias ora para falar com o rei, Jeremias ora antes de construir o muro, durante a construção do muro, Jeremias faz o quê? Jeremias ora. Quando termina a construção do muro, Jeremias ora. Jeremias chama os levitas. Jeremias manda colocar os levitas todos em cima dos muros de Jerusalém. Jeremias manda os levitas cantarem, levantarem um clamor, levantarem adoração. E Jeremias está orando. Irmãos, não há possibilidade de recomeço sem oração. Porque a primeira vitória acontece no mundo espiritual, para depois ela acontecer no mundo natural. Sabe por que os muros de Jerusalém foram reconstruídos? Porque Jeremias, ele resistiu. E Jeremias nos deixa uma lição. Antes de um grande milagre, de uma grande bênção, haverá grandes lutas, grandes oposições. Então, se você tem sofrido oposição no seu recomeço, sorria, se alegre, porque a bênção virá logo em seguida. Mas eu particularmente entendo que os muros de Jerusalém foram reconstruídos porque Neemias obteve a primeira vitória no mundo espiritual. E quando nós vencemos no mundo espiritual, as coisas acontecem no mundo natural. Neemias orava o tempo todo. Diante dos inimigos do recomeço, você tem um instrumento de vitória, a oração. Você está para recomeçar um projeto. Você está para recomeçar uma vida. Você está com planos para o ano que vem para implantar ou recomeçar alguma coisa? Não esqueça da oração. Foi o que Neemias fez. Ele orou. Orou lá atrás, quando recebeu a notícia. E não parou mais de orar, mesmo depois dos muros construídos.
Na manhã desse domingo eu quero convidar você a recomeçar com oração. Eu quero convidar você a recomeçar seguro de que no mundo espiritual você estará vencendo as dificuldades do mundo natural. Mas além da resistência, além da oração, você vai precisar de persistência. Há uma distinção. Eu resisto diante da oposição externa. Assim como o texto bíblico em Pedro diz a nós que devemos resistir ao diabo, porque ele anda sempre ao nosso derredor, rugindo como um leão e buscando uma falha nossa, uma distração nossa, para como um predador cruel nos abocanhar. Assim como o texto bíblico diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, quando nós falamos sobre oposições internas, nós precisamos resistir. Nós precisamos fazer com que o opositor se canse. O opositor quer nos cansar. O opositor quer então nos tirar o foco. Mas nós vamos ser tão resistentes, que quem vai cansar é o opositor. Daqui a pouco ele vai cansar de falar e vai para outro canto. Vai falar com outro, vai falar de outro e vai nos deixar em paz. Porque nós resistimos a ele, como na vida cristã temos que resistir ao diabo para que ele fuja de nós. A persistência está relacionada a uma oposição interna. A persistência não se traduz em uma longa corrida, mas se traduz em curtas corridas sucessivas. Quando eu falo de persistência, eu estou falando, sabe aquela oposição interna que diz assim, puxa, mas está tão difícil, acho que eu vou desistir. Quando a sua voz interna disser, é hora de desistir, você vai dizer para ela, agora que ficou bom, agora que eu vou continuar, agora que eu vou persistir, não vou desanimar, não vou abandonar o barco no meio do caminho, não vou abandonar o meu projeto, é recomeço, eu preciso persistir. Estava ouvindo ontem uma palestra com o dono daquela hamburgueria Madeiro. Ele falou um monte de coisa legal. E ele estava falando com empreendedores que estavam, quem sabe, pensando em abrir uma hamburgueria. Olha só, por que Madeiro vai crescer cada vez mais? Olha só o que ele diz. Vocês querem abrir uma hamburgueria? Então, primeiro, eu vou passar a receita do meu hambúrguer para vocês. Ele disse, não tem segredo, compre carnes de qualidade e faça um tempero e você vai vender muito. Ele passou a receita da hamburgueria dele para os concorrentes. Ele é diferente dos samaritanos, que ele acha que ele tem que crescer com a derrota do outro. Não, todo mundo pode crescer. Mas uma coisa que ele falou que me chamou a atenção, falando para aqueles que estavam querendo abrir uma hamburgueria. Ele disse assim, os 7 primeiros anos do Madeiro, ou da Madeiro, eu tive prejuízo. Foi depois de 7 anos de ter aberto a primeira loja que eu comecei a ter lucro. E aí ele usou a palavra da manhã de hoje. Não desistam. Sejam perseverantes. Não desanimem. Persistam. Todo recomeço vai exigir de nós perseverança. Neemias teve que lidar também com a oposição interna. Eu quero ler para você o texto bíblico que fala sobre esta oposição interna. Olha o que o versículo 6 diz. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, ou seja, mais ou menos 4 metros. O muro todo de Jerusalém tem 8 metros mais ou menos, e de 8 a 10 metros de extensão. Imagine você construir um muro de 8 a 10 metros de extensão por 8 metros de altura. Eles chegaram na metade.
O texto bíblico disse isso. Chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Todos animados, todos encorajados, todos felizes, trabalhando, servindo, construindo aquele muro e fazendo então com que Jerusalém pudesse ter esperança, e daqui a pouquinho Neemias ia habitar Jerusalém e Jerusalém ia voltar a ser forte. Mas olha o que aconteceu no versículo 10, irmãos. 4 versículos foi suficiente para que a história mudasse. Olha a oposição interna que Neemias teve que enfrentar. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. O povo de Israel começou a ficar desanimado. O povo de Israel começou a ser contagiado ou contaminado. Por quem? Pelos samaritanos. Como nós sabemos disso? Olha o versículo 12. Quem eram aqueles que estavam vendo dificuldades? Quem eram aqueles que estavam achando que eles eram poucos trabalhadores? Quem eram aqueles que estavam olhando para o entulho e reclamando que tinha muito entulho para tirar? O versículo 12 diz quem eram esses judeus. Os judeus que moravam perto deles. Deles quem? Dos samaritanos. Daqueles que do versículo 7 e 9 só estavam murmurando, reclamando. Imagine você ter um vizinho que só reclama, só murmura, só fala que vai dar tudo errado, tudo vai ser ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Né? Aqueles judeus eram vizinhos desses samaritanos. E esses estavam contagiando, contaminando os judeus. Olha, os judeus que moravam perto deles, versículo 12. 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Imagine esses judeus então desanimados, dizendo assim: Neemias, não dá. Falta ainda metade do que nós fizemos. Mais 4 metros. Mais 5 metros de distância. É muita coisa. Olha quanto entulho aqui, Neemias. E os nossos vizinhos têm dito: não adianta a gente correr. Se a gente for para a direita, lá nós seremos pegos. Se a gente for para a esquerda, lá nós seremos pegos. Não importa para onde formos, qualquer lugar que formos, eles vão nos destruir, eles vão nos pegar. Você já pensou nisso? Você já pensou nessa oposição interna? Às vezes uma pessoa bem próxima de você, que talvez contagiado por outros, é o desânimo na sua vida. Mas Neemias, ele persistiu. Olha o que Neemias fez. Neemias usou o princípio Raí. Não estou me referindo ao jogador de futebol, nem ao dirigente de futebol hoje não. Mas ele usou o princípio Raí. O que é que eu chamo de princípio Raí? Diante daquele desânimo que abateu internamente ao povo judeu, que há 4 versículos atrás estava motivado, estavam juntos, estavam trabalhando. Neemias então olha para este povo desanimado e ele usa então o princípio Raí, que eu chamo de Raí, porque ele começa com uma repreensão. Olha o versículo 14. Olha o que Neemias fala. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Que negócio é esse? Agora vocês vão dar ouvido ao que eles estão dizendo? Vocês vão dar ouvido que eles vão nos pegar, que eles vão nos destruir, que eles vão nos matar, que eles vão nos cercar? Que negócio é esse de ter medo desse? Vocês vão ficar com medo dos samaritanos? Nunca tivemos, por que agora vamos ter medo deles? Então, primeira coisa que Neemias faz diante da oposição interna, ele persevera, ele é perseverante. E ele faz o quê? Ele repreende essa oposição. Quantas vezes eu tenho que repreender a voz aqui dentro?
Quantas vezes eu tenho que repreender o pessimismo que está aqui dentro, o medo que está aqui dentro. Quantas vezes eu tenho que repreender, aquele sentimento de autoestima baixa, porque quando os samaritanos eles começaram a falar da incapacidade dos judeus, eles estavam exatamente tentando ferir a autoestima dos judeus. Porque você sabe que quando você está com a autoestima baixa, você perde confiança, você perde autoridade, você perde até mesmo alegria. Você já foi fazer uma entrevista com autoestima baixa? Não dá certo. Você já foi tentar vender um produto com a autoestima baixa? Não dá certo. Você já tentou pregar com a autoestima baixa? Dá ruim. Quando nós estamos com a autoestima baixa, nós perdemos esta confiança, esta autoridade. Agora, se encontra com um vendedor de autoestima, ele vende gelo, ele vende, como aconteceu no passado da história brasileira, ele vende esqui em Aracaju, onde nunca vai ter neve, onde nunca vai ter uma pista de esqui, mas ele é capaz de chegar lá em Aracaju, chegar lá, bater na porta da titia, e é um vendedor com autoestima, e ele vai contar uma história, e daqui a pouco a titia vai comprar um esqui, onde não tem pista de neve. Neemias disse, na autoestima nossa ninguém mexe, não tenham medo, não deem ouvido a que eles falem, repreendeu. Segunda coisa que Neemias vai fazer, ele vai animar, ele vai dizer o seguinte, lembre-se de quem o Senhor é grande e temível. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Vocês vão ficar com medo deles? Vocês vão ficar com medo dos samaritanos? Nós estamos servindo a um grande e temível Deus. Não é pela minha vontade que eu estou aqui, não é pela a minha paixão por Jerusalém simplesmente que eu estou aqui, não é pelo meu capricho que eu estou aqui porque eu tenho convicção que Deus me mandou para cá, eu estou aqui porque eu tenho condição que Deus está pedindo que eu faça isso, e vocês me ajudem nessa tarefa, vamos fazer e continuar fazendo para Deus. Aquele homem, Neemias, ele animou os desanimados. Mas só podemos animar quem está desanimado se estivermos persistindo, se formos persistentes. Você vai precisar de muita persistência no recomeço, porque recomeçar não é fácil, recomeçar é um grande desafio. Mas ele não apenas repreendeu, ele não apenas animou, está faltando aí o I do efeito do fator RAI. Ele inspirou. Olha o que ele diz, ainda no versículo 14. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem pela razão que merece ser lutada. Lutem por aqueles que você ama. Lutem pensando em quanto vai ser bom vocês estarem aqui de volta em Jerusalém, seus primos voltando, seus sobrinhos voltando, seus netos voltando, e nós podendo então brincar aqui em Jerusalém, nós podermos viver com as nossas famílias em segurança. Lutem por aquilo que vale a pena, não deem ouvidos a esses samaritanos, feche a janela para o lado deles, tampe o seu ouvido para o lado deles. Neemias disse assim, vocês estão guardando os muros, mas não estão guardando os seus ouvidos. Em tempo de recomeço, precisamos guardar o projeto, precisamos guardar o sonho, precisamos guardar a iniciativa, mas precisamos guardar os ouvidos. E Neemias olhou para aquele povo e disse, lutem por quem vocês amam. Como Neemias foi sábio de inspirar aquele povo. Como Neemias, olhando para aquele povo, disse assim, é por eles que nós estamos aqui. É para que os seus filhos não vivam o que nós vivemos.
é para que os seus filhos não vivam o que os nossos pais vivemos, longe da terra, subjugado por outra nação, comendo pão que o diabo amassou, sem liberdade, chorando no rio da Babilônia, lembrando do tempo de Israel. É por eles, porque nós não queremos que os nossos filhos passem por aquilo que nós passamos. Você acha que esses homens não arregaçaram as mangas, não voltaram com sangue nos olhos, não subiram naqueles muros e falaram, agora nós vamos terminar esse negócio? Se eu estou ali, eu escuto Neemias falando, e se eu sou um daqueles desanimados, quando Neemias falasse isso, eu ia falar, já entendi, Neemias, vamos parar de falatório aqui, ei, vamos reerguer as mangas aqui, vamos subir no muro, porque tem 4 metros para construir e nós temos pouco tempo, porque eu não vejo a hora dos meus filhos nadarem no Tigre, eu não vejo a hora dos meus filhos nadarem no Eufrates, eu não vejo a hora de pescar aqui, eu não vejo a hora de viver aqui. Mas recomeçar não é fácil. E Neemias vai e inspira aqueles homens. Inspira. Tanto é que ele vai terminar no versículo 20, dizendo, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Quem luta pelo povo de Israel, quem luta por mim, quem luta por você, é o Deus que está colocando, um desejo de recomeço na sua vida. É o Deus que está te dando a oportunidade de recomeçar. Eu não sei aonde você quer recomeçar. Eu não sei aonde você precisa recomeçar. Eu não sei se é um plano antigo, se é um plano novo. Eu não sei se você vai recomeçar quando você fizer a avaliação. O que é que eu posso parar de fazer depois da pandemia porque não fez falta nenhuma? O que é que eu tenho que começar a fazer? E o que é que eu vou continuar a fazer, mas de maneira diferente? Quando Deus lhe chama, Ele lhe chama para o recomeço. Quando Deus, Ele entra na sua vida, Ele entra para proporcionar recomeços para você. Quando Ele convida você, Ele convida você para você se permitir deixá-lo sondá-lo, deixá-lo revelar o que Ele sondou do seu coração a você e mostrar um recomeço para a sua vida. Talvez na manhã de hoje, essa tenha que ser a nossa oração. Pai, é a oração do Salmo 139. É a oração do Salmo 139. Sonda-me. Revela o que há de errado em mim. Me dá coragem para recomeçar. Me dá coragem para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. O mais gostoso de andar com Deus é exatamente isso. O quê? Ele dá sempre uma nova oportunidade para mim e para você. Sempre uma nova oportunidade.